Olá a todos, meu nome é Pedro Paulo Gonçalves Santos, eu estou sendo orientado pelo professor Dr. Rian da Silva Ramos, sou da Universidade Federal do Amapá e submetemos o projeto na área de ensino, na categoria de ensino superior, a 400, Ciências Exatas da Terra, área sub-área Química, Físico-Química. E o título do projeto titulado é Estudo Químico Quântico, Desenvolvimento de Eletrodo Composto de Grafite Epóxi Quimicamente Modificada, uma metodologia híbrida para avaliação do potencial antioxidante de entidades químicas bioativas. E beleza, de onde surgiu a ideia desse trabalho, né, e qual a sua importância? Bom, a ideia desse trabalho, ela surgiu justamente de um problema que existia no laboratório, que seria de um método para prever atividade antioxidante, né, de algumas moléculas. Esses métodos, eles têm um valor muito elevado, consequentemente, com esse valor elevado, torna-se, no caso, um método muito oneroso para a pesquisa científica. Então, com base nisso, surgiu a ideia que não conseguíamos desenvolver uma metodologia que se torne mais viável, existe uma viabilidade maior. E aí, com base nisso, pensamos em aliar a eletroquímica com a química computacional para prever a atividade antioxidante. Mas o que seria atividade antioxidante? Por exemplo, nos sistemas biológicos nós temos a oxidação. A oxidação de algumas moléculas, que no caso ela vai dar um elétron, né, para desencadear, por exemplo, processos fisiológicos. E aí, temos algumas moléculas que elas têm propriedade antioxidante, ou seja, elas capturam esse elétron. Oxidantes em excesso no corpo humano, eles podem ser prejudiciais e ajudar, por exemplo, com a questão do envelhecimento. Um estudo dirigido na Inglaterra, de um caminhoneiro, ele era exposto ao sol todos os dias. Aí apenas o lado esquerdo da face dele era exposto. E com base nisso, teve cerca de 20 anos. E durante esses 20 anos, né, foi feito essa pesquisa e constatou-se os efeitos, né, pelo estresse oxidativo no tecido epitelial desse senhor. E então, é interessante que tenham-se metodologias necessárias para justamente prever esse efeito antioxidante. Ok. E aí é por isso que existe essa importância. E ter uma metodologia viável para desenvolver esse trabalho é crucial, porque isso vai poupar tempo, recurso e mão de obra, né, que no caso científico, dos pesquisadores. Né? Então, o objetivo geral do trabalho seria realizar o estudo químico quântico e produzir o eletrodo composto de grafite epóxi de baixo custo modificado com adultos de Kenovation para determinação dos potenciais de oxirredução. E os específicos são realizar o estudo químico quântico da capacidade de antioxidante das moléculas e aplicar a técnica de voltametria cíclica, né, para avaliar a possibilidade do eletrodo quimicamente modificado e o comportamento do químico das moléculas na superfície do eletrodo. E aí, em relação à metodologia, partimos de um conjunto de treinamento, um conjunto de controle de adultos derivados de Kenovation. Esses adultos foram selecionados porque eles são utilizados em muitas rodas sintéticas para compostos bioativos. E aí, eles têm, por exemplo, potenciais de oxirredução muito, muito relevantes. E essas moléculas elas foram pensadas e foram sintetizadas com base com a parceria da Universidade do Estado de São Paulo, a USP. Elas tiveram elucidação química e posteriormente, né, com a FTIR, que é performada de Fourier, e por RMN, que é a ressonância magnética nuclear de prótons, para a elucidação química delas. E também, depois disso, passou-se, né, para um processo de avaliação em sílico para avaliar as propriedades químico-quânticas, como transferência de elétrons simples, HOMO, LUMO, gap, e posteriormente para avaliação em célula eletroquímica, que é justamente para avaliar o potencial de oxirredução em célula eletroquímica. E aí, correlacionando esses dados entre a parte in sílico com a parte in vitro, a gente consegue, por exemplo, correlacionar os dados, se os dados obtidos em sílico, eles são de relevância para os dados obtidos in vitro. E assim constatar que, através da química computacional e com a comprovação in vitro, temos uma nova metodologia para a propriedade antioxidante. Ou seja, vamos prever essa atividade antioxidante computacionalmente e, através da eletroquímica, constatar que ela existe. Então, é isso que nós propomos, né? Essa é a nova metodologia. Ok. E aí, foi construído um eletrodo compósito de grafite epóxi e foi modificada a superfície desse eletrodo compósito justamente para avaliar esse potencial de oxirredução. Utilizamos como solução base dopamina, que a dopamina ela é um doador de elétrons natural. E os primeiros resultados que tivemos foi que, em relação à química computacional, foi de que a molécula 6H ela apresentou os maiores dados, né, os maiores mapas de potencial eletrostáticos na área onde temos uma hidroxila, e ela demonstrou maior potencial para oxirredução. Isso indica que existe ali uma maior probabilidade, uma maior aceitação dessa molécula em perder esse hidrogênio. Então ela perde esse hidrogênio, e perdendo esse hidrogênio, ali se torna um potencial ataque, um potencial região de ataque, né? De ataque por uma espécie, no caso, uma potencial região onde nós vamos poder, por exemplo, ter um ataque nucleofílico ou eletrofílico. E aí, o que acontece? Identificando essas regiões através dos resultados obtidos em sílico, né, nós tivemos que a molécula 6H ela teve melhor resultado, né, para a transferência de elétrons. E quando correlacionamos isso com os dados relacionados à voltametria cíclica, o gráfico de voltametria cíclica ele mostra que a corrente de pico catódica
para o eletrodo modificado com a molécula 6H, ele apresenta maior corrente de pico. Então, essa maior corrente de pico, ele mostra que há uma maior transferência de elétrons entre a superfície do eletrodo modificada e o book da solução. Esse book da solução é o centro da solução, tá bom? E aí, correlacionando esses dados, então, se a transferência de elétrons simples deu muito boa e se a corrente de pico catódica ela também foi satisfatória em relação ao padrão analítico que nós estávamos utilizando da dopamina, então isso mostra que existe uma correlação entre os dados obtidos em sílico e os dados obtidos in vitro. Consequentemente, o modelo gerado, a nova metodologia gerada, ela tem validade científica, uma vez que os dados gerados os dados gerados previstos em computador foram comprovados, foram reafirmados em vitro. Consequentemente, então, com base nisso, né, a gente tem aí, no caso, uma nova metodologia que pode usar eletrodos de grafite epóxi de baixo custo, utilizados justamente para obtenção né, de potenciais de oxirredução, utilizando, por exemplo, a química computacional e a eletroquímica como parâmetros para obtenção dos resultados, né? E assim, no caso, a gente propõe para a comunidade científica uma nova metodologia. E as principais referências utilizadas foi Carvalho, né, que é a avaliação dos níveis de estresse oxidativo, Crisson, que fala sobre a questão do estresse oxidativo também, Larson, que é natural, antioxidantes naturais, Marques, que fala sobre estudos químicos de óleos essenciais de extratos, né, Salvatore, que fala sobre estratégias de bioquímica, né, e aí aplicada para a questão de oxirredução. E temos também a Santana, que é o glossário de termos utilizados pelo tratamento de fármacos, né? E Santos, com atividade antioxidante de frutos, e Silva, com oportunidades químicas teórica e computacional, né? E também Souza, para avaliação de atividade antioxidante de extratos, né? De alguns extratos para desenvolvimento de formulação de cosméticos. Essas foram as referências.